Aí o Titã surgiu nesse momento. Mas ainda ainda era um lazer? Era dessa brincadeira a gente começou a tocar e tal, só que aí estava começando uma cena, assim, tinha uns lugares para tocar, começando a surgir, né? Que depois acabou virando as danceterias, que numa época eram como se chamava os espaços que tocavam as bandas e tal, né? Então a gente a gente fez a apresentação no Sesc. Já autoral? Já tocando um repertório próprio e tal, né? E foi assim que foi o comecinho mesmo, né? Esse autoral desse início chegou a virar... Chegou a virar disco no primeiro disco, parte desse repertório, né? Mas a gente cantava, por exemplo... O que tinha desse que já era? Nesse primeiríssimo, tal, além de ter umas versões malucas, tinha como é o reclame da Dede Dream. A barata mordendo meu nenê. E todo dia a traça passa a morder. Não sei como é que é, agora não sei se a letra era exatamente essa, mas a gente chamava de Dede Dream. Entendeu? Ah, ok. E aí ficava brincando e tal. Então, era isso que a gente fazia. Umas coisas malucas e isso misturado com músicas que depois, no fim, acabaram sendo gravadas, algumas delas, no primeiro disco dos Titãs. Incluindo Sonífera Ilha. Sim. E foi o primeiro grande sucesso nacional da banda, e que aí projetou a gente para o Brasil todo. E aí a gente começou a sair de São Paulo, a gente no máximo tinha ido até Santos, né? E começou então a viajar, fomos para o Rio, Então essa foi a grande virada? Foi a grande virada, foi o Sonífera Ilha, né? Mas quando vocês gravaram esse disco, já tinha essa projeção? Tipo, vocês não acreditavam nisso? Não, a gente gravou num estúdio de jingles, que na época a gente chamava assim, porque hoje a gente tem capacidade de gravar muito fácil com laptop. Tal. Na época não tinha essa possibilidade, então existiam estúdios grandes de gravação e pequenos estúdios que gravavam publicidade. E a gente foi um desses, em que a gente gravou esse primeiro disco que, surpreendentemente, tem um som interessante para a época, que registrou a gente tocando naquela época tal, e que depois foi super radiofônico, porque Sonífera Ilha é um achado. Nossa, ela é super radiofônica, né? E ela toca até hoje, né? Toca não só na rádio, mas toca em todos os carnavais, festa, todo trio elétrico, em tudo que é lugar. Sim. E é muito divertida, muito bacana. Que demais. E depois disso, você disse que essa foi a virada, assim, para ficar conhecido e tal, e aí começou a viajar Brasil. Né? Qual foi, a próxima etapa que você acha que... Beleza, aí vocês estavam vivendo esse momento... Qual foi o próximo salto que aconteceu? Não, o próximo salto foi, sem dúvida, Cabeça Dinossauro, que foi o momento que a gente lançou um disco sem pretensão, que a gente, inclusive, achou que ia dar muito errado, porque era um disco, enfim, rebelde, né? E tal, mas que a gente fez com muita gana, com muita vontade e tal, mas sem nenhuma... projeção, assim, de achar que aquilo ia acontecer qualquer coisa, né? E foi uma grande surpresa quando a gente fez o primeiro show aqui em São Paulo, um projeto SP, um espaço que tinha aqui em São Paulo, que era uma espécie de circo, assim. Que parecia ser ali? Grande pra gente. Não era tipo picadeiro, era meio, mas era pelo menos a imagem que eu tenho, nem sei. Quem estiver vendo a gente que me corrija. Ou quem assistiu... Talvez a tua memória emocional... aquela coisa da criança que chega lá sim. nos astrás e o barco é aquela coisa pequenininha, né? Mas, de qualquer jeito, a surpresa foi ver que a gente estava que nem... A gente fica, quando adolescente, vai fazer uma festa de aniversário, chama os amigos e não sabe se eles vão chegar até às 10 horas da noite, não chegou ninguém, e você fala, será que vai vir alguém? Sim. A gente ficou nessa situação, esperando até antes do show, falou, aqui é muito grande, não vai dar certo. Aí começou a chegar gente, chegar, lotou o lugar. Lotou, a gente entrou surpresos e tal, e aí...
a maior surpresa foi que todo mundo sabia todas as músicas. Cantar as músicas Meu todas Deus. novas, né? Que até então a gente só tinha Sonífera Ilha, ela abria o show, tocava lá no meio e tocava lá no fim, gran finale. Acabava com Sonífera Ilha. Era o carro-chefe. Era o carro-chefe, e o do meio e o último carro, era tudo. Era o abre-alas, era a bateria e era o encerramento. E era o encerramento, era a apoteose. Apoteose. Exatamente. E aí as pessoas cantavam as músicas, então a gente se deu conta de que estava acontecendo algum fenômeno diferente. E foi a formação do público. As pessoas começaram a se ligar e curtir o que a gente fazia e tal, né? Então, uma história muito bacana, assim. Que é uma coisa que está acontecendo agora de novo. Quando isso acontece, né? Porque esse show que a gente estava comentando, que eu fiz do disco novo, eu botei uma colinha para mim, assim, porque eu estava inseguro com as músicas novas, né? Umas letras e tal, difícil e tal. Então, botei e tal. Chega lá, as pessoas cantam as músicas. Sim. Né? Aí eu até brinquei, falei, vocês sabem melhor do que eu. Vai ficar feio pra mim agora, tô errado. Vou deixar vocês cantarem aí. Vocês sabem as músicas novas melhor que eu. É a hora do só vocês, né? Só Agora vocês. Se for a hora show que você inteiro. esquece, né? E o quê? E deixou. Agora vai. ninguém se dá conta de que você não sabe a música. Maravilhoso. E aí, esse novo trabalho agora, você já tá com agenda pra viajar? Eu já tenho shows, né? Eu vou retornar dessa viagem que eu vou fazer e a gente já começa a fazer shows e tudo, mas eu não tenho aqui para te dizer. Depois eu tenho que acompanhar nas minhas ótimo. redes. Inclusive é bom porque você se inscreve e passa a me perseguir. Mas a ideia agora é essa. Paulo, a ideia agora é viajar. Agora é viajar, fazer os shows, tudo. Então a gente vai tocar esse disco para o Brasil afora. Vai ser muito bacana.